capítulo vou ensinar-te noções topológicas. Para melhor entendermos, vamos dar um exemplo de um conjunto A e vamos aplicar sobre esse exemplo todas as noções topológicas, explicando-te em simultâneo as definições. Imaginemos que o conjunto A é o intervalo aberto em -1, fechado em 3, reunião com o ponto 4 e o ponto 8. Vamos representar este conjunto na reta real. Aberto em -1, o que é que isto quer dizer? Que o ponto -1 não faz parte do conjunto. Vai ser todo o intervalo até ao ponto 3, em que o ponto 3 pertence ao conjunto. Mais o ponto 4 e mais o ponto 8. Vais-me ouvir falar muitas vezes em vizinhança centrada num ponto. Imaginemos que é o ponto 4 com um determinado raio. Para melhor entendermos o que é que isto quer dizer, vou estipular o raio. Vou dizer que o raio é 0,001. Então, o que é que quer dizer vizinhança com este raio à volta do ponto 4, centrada no ponto 4? Quer dizer que vou apanhar o ponto 4 e todos os pontos com um raio de 0,01 à direita e à esquerda de 4. Ou seja, ficando o intervalo 3,999 até 4,001. Nós, em todas as definições, quando se falar em vizinhança, imagina sempre que o raio é um valor muito pequeno, muito perto de zero. Este exemplo que eu te dei foi um exemplo para tu visualizares, mas o raio é sempre muito pequeno. A primeira definição é de ponto interior. Dizemos que x é ponto interior de um conjunto A se e só se, ao traçarmos uma vizinhança centrada em x, esta está contida no conjunto A. Vamos ver na prática o que é que isto quer dizer. Imagina um ponto aqui dentro do nosso intervalo. Imagina aqui um ponto. Quando traçamos uma pequena vizinhança à sua volta, não só o ponto como toda a vizinhança, tu vês que está dentro do conjunto, ou seja, está contido. Ou seja, aqui dentro, qualquer ponto, ao traçar uma vizinhança, toda ela está contida dentro do conjunto. O que quer dizer que aqui dentro, todos os pontos são pontos interiores. Agora repara o que acontece nas extremidades. O ponto -1, quando traçamos uma pequena vizinhança, o lado esquerdo da vizinhança sai do conjunto, não está contido. Logo, este ponto não é ponto interior. Em 3, quando traçamos uma pequena vizinhança, o lado direito não está contido no conjunto. Então, não podemos também classificar 3 como ponto interior. E no 4, quando traçamos uma vizinhança à volta do 4, tanto o lado esquerdo da vizinhança como o direito não fazem parte do conjunto, não estão contidos. Acontecendo o mesmo no ponto 8, tanto o extremo esquerdo como o extremo direito da vizinhança não estão contidos no conjunto. Ou seja, o nosso conjunto de pontos interiores vai ser o intervalo aberto de -1 até 3. Volto a repetir-te. Um ponto é ponto interior quando, ao traçar uma vizinhança, ela fica totalmente contida no conjunto. De seguida, vamos apresentar a definição de pontos exteriores. Para percebermos a definição de pontos exteriores, vamos ter que representar o conjunto complementar de A. O conjunto complementar de A é o conjunto R exceto A. Este conjunto quer dizer conjunto complementar. Vamos representá-lo na reta real. E este conjunto são todos os pontos que faltam ao conjunto A para obter a reta real. Na prática, vai ser o intervalo de -infinito a -1 fechado. Depois vai ser de 3 aberto a mais infinito, exceto o ponto 4, que pertence ao conjunto, não vai pertencer a este, e o ponto 8. E agora, a definição de pontos exteriores. X é ponto exterior de um conjunto A se e só se, ao traçarmos uma vizinhança centrada em X,
esta está contida no conjunto complementar, isto é, em R exceto A. Na prática, vamos pegar num ponto deste conjunto e vamos ver se a sua vizinhança está contida nele. Aqui dentro, qualquer ponto, ao traçar uma vizinhança, ela está totalmente contida dentro deste conjunto. Logo, aqui dentro, todos os pontos são pontos exteriores. Vamos ver o que acontece nas extremidades. O ponto -1. Quando traçamos uma pequena vizinhança, o lado direito não está contido no conjunto complementar. No ponto 3, o lado esquerdo da vizinhança não está contido no complementar. Então, estes dois pontos não são pontos exteriores. O ponto 4 e o ponto 8, como o próprio ponto não faz parte do conjunto complementar, então não podemos dizer que está totalmente contido a vizinhança nele. Isto quer dizer que o nosso conjunto de pontos exteriores de A vai ser o intervalo de -infinito a -1 aberto, reunião com de 3 aberto a mais infinito, exceto o ponto 4 e o ponto 8. Vamos continuar as nossas definições. A próxima definição é de pontos fronteiros, mas vamos mais uma vez aqui representar o nosso conjunto inicial, que é de -1 aberto até 3 fechado, mais o ponto 4 e o ponto 8. O que é que são os pontos fronteiros? X é ponto fronteiro do conjunto A se e só se, ao traçarmos uma vizinhança centrada em X, esta contém pontos do conjunto A e pontos do conjunto R exceto A, isto é, do complementar. Vamos verificar, neste exemplo, quais são os pontos fronteiros. Quando aqui dentro do nosso conjunto traçamos uma pequena vizinhança à volta de um ponto, ela só contém pontos do conjunto. E para ser ponto fronteiro, ela tem que conter pontos do conjunto e pontos do seu complementar. Vamos ver o que acontece aqui na extremidade. Na extremidade, no ponto -1, temos uma parte da vizinhança que está dentro do conjunto, que é esta parte toda do lado direito. E temos a outra parte da vizinhança que está no complementar, que está a sentar no conjunto. Ou seja, este ponto, a sua vizinhança apanha pontos do conjunto e pontos do seu complementar. Isto quer dizer que vai ser ponto fronteiro. No 3, vamos ver. No 3 acontece a mesma coisa. O lado esquerdo da vizinhança apanha pontos do conjunto e o lado direito da vizinhança apanha pontos do seu complementar. O ponto 4, o próprio ponto faz parte do conjunto. De resto, a vizinhança vai estar no complementar. Então, também vai ser ponto fronteiro. E o mesmo para o ponto 8. Portanto, os pontos fronteiros são os pontos que, ao traçar vizinhanças, elas têm pontos do conjunto e pontos do seu complementar. Se repararmos aqui fora, qualquer ponto aqui fora, ao traçar uma vizinhança, ela não apanha sequer pontos do conjunto. Só apanha do complementar. Então não pode ser ponto fronteiro. É exatamente a mesma lógica do que lá dentro do conjunto. Quando traço uma vizinhança, aqui dentro só apanho pontos do conjunto. Se só apanho do conjunto e não apanho do complementar, também não pode ser ponto fronteiro. Logo, a fronteira do nosso conjunto A vai ser o ponto -1, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 8. De seguida, vamos dar a definição de aderência, ou fecho de um conjunto. Esta definição é muito simples. A definição de aderência ou fecho é simplesmente a reunião do conjunto dos pontos interiores com os pontos fronteiros. Basta, aos pontos interiores, adicionar os pontos fronteiros.
Então, vamos colocar o que já calculámos. Os pontos interiores do nosso conjunto foi o intervalo aberto de -1 a 3. Os pontos fronteiros foram os pontos -1, 3, 4 e 8. A reunião destes dois conjuntos, que simboliza um conjunto mais o outro, vai nos devolver o intervalo fechado de -1 a 3, reunião com o ponto 4 e com o ponto 8. De seguida, vamos dar a definição de pontos de acumulação ou derivado. Mais uma vez, vamos reescrever o nosso conjunto, que é o intervalo de -1 aberto a 3 fechado, mais o ponto 4 e mais o ponto 8. O que é que são os pontos de acumulação deste conjunto? X é ponto de acumulação do conjunto A se e só se, ao traçarmos uma vizinhança centrada em X, esta contém pelo menos 2 pontos do conjunto A. Então vamos ver quais são os pontos que, ao traçar uma vizinhança, ela contém pelo menos 2 pontos do conjunto A. Aqui dentro, qualquer ponto, ao traçar uma vizinhança, vai apanhar vários pontos do conjunto. Então vai ser ponto de acumulação. Aqui nas extremidades, o extremo esquerdo não vai apanhar pontos do conjunto, mas o extremo direito da vizinhança vai apanhar vários pontos do conjunto, todos estes. Logo, também vai ser ponto de acumulação. No 3, acontece exatamente a mesma situação. O extremo esquerdo vai apanhar pontos do conjunto, também vai entrar. Vamos ver o que acontece no ponto 4 e no ponto 8. No ponto 4, ao traçar uma vizinhança, esta apenas apanha o próprio ponto, apanha apenas um ponto do conjunto, não podendo fazer parte dos pontos de acumulação. O mesmo para o 8. Ao traçar uma vizinhança, esta apenas apanha um ponto do conjunto, não fazendo parte 8 dos pontos de acumulação. E aqui fora, quando traçamos uma vizinhança, não apanhamos nada do conjunto, ou seja, fica vazio do conjunto. Então também não vai fazer parte dos pontos de acumulação. Logo, o nosso conjunto de pontos de acumulação vai ser o intervalo fechado de -1 a 3. Dizemos que um conjunto A é aberto se e só se o conjunto A for igual ao conjunto dos seus pontos interiores. O nosso conjunto A é o intervalo aberto em -1, fechado em 3. Reunião com o ponto 4 e 8. O conjunto dos pontos interiores de A foi o conjunto aberto de -1 a 3. Ou seja, eles não são iguais. A é diferente de interior de A. Como eles não são iguais neste exemplo, vamos dizer que o conjunto não é aberto. Ou seja, A não é aberto. Quando é que dizemos que um conjunto é fechado? Sempre que o conjunto for igual à sua aderência ou fecho. A nossa aderência ou fecho foi obtida e temos o intervalo fechado de -1 a 3, reunião com o ponto 4 e com o ponto 8. Ou seja, também não é igual ao conjunto. Portanto, o nosso conjunto A é diferente da aderência ou fecho. Como também não é igual, vamos concluir que este conjunto também não é fechado. A não é fechado. Todas as definições que eu falei usamos para qualquer tipo de conjunto. Este primeiro conjunto foi um exemplo. Vamos passar para o próximo exemplo. No próximo exemplo, vamos trabalhar com um conjunto B, em que este conjunto B é o conjunto dos números naturais.
E sobre este conjunto vamos fazer todas as noções topológicas. Primeiro vamos representá-lo. Se este conjunto representa todos os naturais, o primeiro ponto que ele representa é o ponto 1, depois o ponto 2, depois o ponto 3, 4 e assim sucessivamente até mais infinito. O nosso conjunto é um conjunto de pontos isolados, isto é, pontos afastados uns dos outros. Então a primeira definição é de pontos interiores. Se não te lembrares, podes ir atrás ver a definição de pontos interiores. São os pontos, vou recordar-te, que ao traçar uma vizinhança à sua volta, esta tem que estar totalmente contida no conjunto. Qualquer ponto do nosso conjunto B, ao traçar uma vizinhança, ela não fica contida no conjunto, como podes verificar. Apenas o ponto pertence ao conjunto. Todo o resto da vizinhança está fora do conjunto. Então, se todos estes pontos, ao traçar uma vizinhança, ela não fica contida no conjunto, isso quer dizer que neste segundo exemplo não existem pontos interiores. Isto é, o conjunto de pontos interiores é o conjunto vazio. Exterior. Tal como fizemos anteriormente, para fazermos o conjunto de pontos exteriores, vamos representar o complementar do nosso conjunto, isto é, R exceto N. O complementar vai ser o intervalo de menos infinito a 1, em que 1 vai ficar bola aberta, uma vez que o 1 faz parte do conjunto, e depois o intervalo de 1 a 2, em que 2 fica bola aberta, e assim sucessivamente. Ou seja, isto vai ser o nosso complementar. E agora, se tiveres dúvidas, podes recorrer à definição. O que é o conjunto de pontos exteriores? É o conjunto de pontos que, ao traçar uma vizinhança à sua volta, está contida a vizinhança em R exceto N, isto é, no nosso complementar. Quando aqui traçamos uma vizinhança, ela está totalmente contida. Temos o ponto e a vizinhança está totalmente contida no conjunto. Aqui é exatamente o mesmo. Só onde não conseguimos que esteja contida é no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3. Porquê? Aqui não conseguimos porque o próprio ponto não faz parte do conjunto complementar. Logo, o nosso conjunto de pontos exteriores vai ser o próprio complementar. Vai ser R exceto N. De seguida, fronteira do conjunto B. Os pontos fronteiros são aqueles que, ao traçarmos uma pequena vizinhança, uma parte da vizinhança tem pontos do conjunto e outra não. Olhemos aqui para o nosso conjunto. O nosso conjunto há de ser sempre o conjunto inicial. O complementar só vai servir para o exterior. De resto, o nosso conjunto é o conjunto inicial. Quando aqui traçamos uma vizinhança, o próprio ponto faz parte do conjunto. Porém, a vizinhança está fora do conjunto do extremo esquerdo da vizinhança e o direito. Portanto, qualquer ponto apanha o ponto no conjunto e apanha a vizinhança, o extremo esquerdo, o raio à esquerda e à direita, todos os pontos fora do conjunto. Então, todos os pontos do conjunto são pontos fronteiros, porque têm uma parte que pertence ao conjunto e outra parte que não pertence. Ou seja, a fronteira do nosso conjunto é o nosso próprio conjunto. De seguida, vamos falar de aderência. A aderência, ou fecho do conjunto, é a reunião entre os pontos interiores e a fronteira. Se ao conjunto vazio, que foi o nosso interior, reunirmos os números naturais, que o que vamos obter é os números naturais. Finalmente, o conjunto de pontos de acumulação. O conjunto de pontos de acumulação é o conjunto de pontos que, ao traçar uma vizinhança, tem ter lá dentro vários pontos do conjunto, pelo menos 2. Qualquer ponto, ao traçar uma vizinhança,
A vizinhança só apanha um ponto do conjunto. Se apenas apanha um ponto do conjunto, isso quer dizer que não vamos ter pontos de acumulação. O conjunto de pontos de acumulação é conjunto vazio. Vamos agora verificar se o conjunto é aberto ou fechado. Portanto, o nosso conjunto eram os números naturais. Isto é, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Queremos saber se o conjunto é aberto e também se é fechado. Pode ser aberto e fechado e pode não ser uma coisa nem outra. São definições independentes uma da outra. Portanto, o conjunto B é aberto se e só se o conjunto B for igual ao conjunto dos seus pontos interiores. Nós vimos que o conjunto B é os números naturais e que interior de B é conjunto vazio. Logo, eles não são iguais. Se não são iguais, podemos afirmar que B não é aberto. Quando é que um conjunto é fechado? B é fechado se e só se o conjunto B for igual à sua aderência ou fecho. O conjunto B, como temos aqui, é o conjunto dos nossos naturais. E o nosso fecho ou aderência também deu-nos os números naturais. Logo, é verdade, ou seja, o conjunto é igual à sua aderência ou fecho. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o conjunto é fechado. B é fechado. E vamos ver mais um exemplo. O nosso terceiro exemplo é interessante, porque vamos trabalhar com as propriedades do módulo. Então, vamos chamar conjunto C. O nosso conjunto C é o conjunto dos números reais, tais que módulo de 3x mais 1 menor ou igual que 4. Para nós conseguirmos abordar todas as nossas noções topológicas, precisamos de desenvolver o conjunto até perceber que conjunto é que estamos a trabalhar. Temos um módulo, então vamos aqui pôr uma nota. Sempre que nós temos módulo de um y menor ou igual que um a, como é que se desenvolve o módulo? Ficamos com y entre menos a e a. Porém, ficamos já a perceber as variações, podemos ter módulo de y maior ou igual que a. Então, aí como é que nós desenvolvemos o módulo? Ficamos com y maior ou igual que a, mais y menor ou igual que menos a. No nosso caso, o conjunto C está perante a primeira situação do módulo que eu acabei de explicar. Então, vamos, em cálculo auxiliar, desenvolvê-lo. Temos módulo de 3x mais 1 menor ou igual que 4. Isto é equivalente a termos 3x mais 1, e já não temos o módulo, mas temos 3x mais 1 entre menos 4 e 4. Agora, as inequações resolvem-se como as equações. Portanto, o mais 1 vai passar para cada um dos membros a subtrair. E ficamos com menos 5, 3x e aqui 4 menos 1, 3. O 3x, o 3 está a multiplicar, passando para os membros a dividir, de onde obtemos que x está entre 3 sobre 3, que é 1, e menos 5 terços. E este vai ser o nosso conjunto. Ou seja, o conjunto C é o intervalo fechado de menos 5 terços até 1. É sobre este conjunto que vamos aplicar todas as definições de noções topológicas. Ou seja, o nosso conjunto C é o intervalo de menos 5 terços a 1. Vamos representá-lo na reta.
menos infinito, na reta real. Temos aqui o intervalo de menos 5 terços até 1. Fechado e fechado. Começamos com a definição de pontos interiores. Qualquer ponto é ponto interior se, ao traçarmos uma vizinhança, esta ficar contida no conjunto. Aqui dentro do nosso intervalo, qualquer ponto é ponto interior, pois a vizinhança está contida no conjunto. Nas extremidades, não. Aqui, o lado esquerdo da vizinhança não está contido. E o mesmo para o ponto 1. Aqui, o lado direito da vizinhança não está contido. Ou seja, o nosso conjunto de pontos interiores é o intervalo aberto de menos 5 terços a 1. Conjunto de pontos exteriores do conjunto. Para isso, temos que representar o complementar, isto é, R exceto C. Vamos desenhar aqui o complementar. O nosso complementar vai ser o intervalo de menos infinito a menos 5 terços aberto, uma vez que no conjunto 5 terços está fechado, mais o intervalo de 1 aberto a mais infinito. E agora, o que é que vai ser o conjunto dos nossos pontos exteriores? Vão ser os pontos que, ao traçar uma vizinhança, ela fica contida no conjunto complementar. Vamos ver aqui dentro. Qualquer ponto, ao traçar uma vizinhança, fica contido neste conjunto complementar. Aqui o mesmo. O que é que acontece nas extremidades? Vai falhar. Ou seja, o extremo direito da vizinhança não está contido no conjunto complementar. E aqui no 1, o extremo esquerdo da vizinhança também não está contido no complementar. O que quer dizer que o nosso conjunto de pontos exteriores de C vai ser o intervalo de menos infinito a menos 5 terços, aberto, reunião com de 1 aberto a mais infinito. Fronteira. Fronteira do nosso conjunto C. Os nossos pontos fronteiros, lá está, nós só olhamos para o complementar para achar o exterior. Depois de termos calculado o exterior, o nosso conjunto de referência é sempre o mesmo, é o conjunto inicial, sempre. O conjunto de pontos fronteiros é o conjunto que, ao traçar uma vizinhança à volta dos nossos pontos, essa vizinhança tem parte do conjunto e parte sem ser do conjunto. Aqui dentro, a vizinhança está totalmente contida no conjunto. Se está totalmente contida no conjunto, não pode ser ponto fronteiro. Aqui fora, a vizinhança está totalmente vazia do conjunto, então também não pode ser ponto fronteiro. Nas extremidades, sim. Se nós observarmos as extremidades, menos 5 terços, a extremidade do lado direito tem pontos do conjunto. E a extremidade do lado esquerdo está vazia do conjunto. Tem pontos do conjunto e pontos sem ser do conjunto. Então é um ponto fronteiro. O mesmo acontecendo no ponto 1. Quando traço uma vizinhança, uma parte da vizinhança está com pontos do conjunto e outra parte está sem pontos do conjunto. É isso que nós queremos. O que quer dizer que os nossos pontos fronteiros vão ser apenas o ponto menos 5 terços e 1. De seguida, aderência ou fecho. A aderência ou fecho é a reunião do interior com a fronteira. A reunião do intervalo aberto de menos 5 terços a 1 mais o ponto menos 5 terços mais o ponto 1 vai dar o intervalo fechado de menos 5 terços a 1. Finalmente, conjunto de pontos de acumulação. São os pontos que, ao traçar uma vizinhança, ela tem lá dentro vários pontos do conjunto. Isso quer dizer o quê? 2 pontos ou mais. Aqui dentro, qualquer ponto tem vários pontos do conjunto. Quer dizer que dentro do intervalo, todos os pontos são pontos de acumulação.
Nas extremidades vou apanhar aqui no menos 5/3 do lado direito vários pontos do conjunto. Então também é ponto de acumulação. E no 1 também, porque aqui no extremo esquerdo vou apanhar vários pontos do conjunto. Cá fora não, porque cá fora quando eu traço uma vizinhança, esta está totalmente vazia do conjunto. Ou seja, os nossos pontos de acumulação vai ser o intervalo fechado de menos 5/3 a 1. Agora, vamos verificar se o conjunto é aberto ou se o conjunto é fechado. O nosso conjunto C é aberto se o conjunto for igual ao seu interior. Como verificamos, interior de C é diferente de C. Como não é igual, concluímos que C não é aberto. O conjunto é fechado quando o conjunto é igual à sua aderência. O conjunto C é igual à sua aderência ou fecho. Logo, é fechado. C é fechado. Comigo vais aprender noções topológicas ao longo da reta real.